Olá. Bom, inteligência artificial já virou parte do nosso dia a dia, né? Especialmente esses chatbots tipo ChatGPT. Milhões de pessoas usam para pesquisar, criar texto, imagem, enfim. Mas assim, além dessa ajuda toda, será que essa tecnologia está começando a mudar a gente de um jeito que a gente nem nota? Tipo, sei lá, mudando o jeito que a gente fala, ou até como o nosso cérebro processa as coisas? Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto em algumas descobertas recentes sobre isso, sabe? A influência da IA na nossa fala e também no nosso jeito de aprender, de guardar a informação na memória. A ideia é entender melhor esses impactos, que parecem ir além da conveniência, ok? Então vamos analisar isso, começando pela forma como a gente se comunica, pela nossa fala. Tem uma coisa curiosa que saiu de um estudo lá da Florida State University. Eles perceberam que umas palavras específicas, sabe? Chatbots usam muito, estão começando a aparecer mais nas nossas conversas informais. Ah, sim. Que tipo de palavras? Tipo, multifacetado, orgulhoso, meticuloso, estratégico. O interessante é que são palavras, assim, geralmente mais formais, né? Até meio acadêmicas. Não é o tipo de coisa que a gente usa todo dia num bate-papo, certo? Certo. É curioso mesmo. Aí fica a pergunta: será que é só a língua mudando com a tecnologia ou tem algo mais acontecendo aí? Essa é a questão principal. E é bem significativo que essas palavras estejam, digamos, migrando do mundo da IA para o nosso vocabulário do dia a dia. Por que isso importa? Bom, porque como os próprios pesquisadores falam, a linguagem é talvez a nossa ferramenta de comunicação mais poderosa, né? Qualquer mudança nela, mesmo que pareça pequena, merece atenção. E como eles viram isso? Como identificaram essa tendência? Olha, eles analisaram um volume gigantesco de dados, milhões de palavras de podcasts, comparando antes e depois do ChatGPT ficar famoso, sabe? O foco foi justamente nessas palavras, que aparecem muito nas respostas dos modelos de linguagem grandes, que são a base dessas IAs. O que é fascinante aqui é pensar como uma tecnologia pode entrar em algo tão básico como a nossa escolha de palavras, né? Levanta aquela preocupação. Será que usar tanto essas ferramentas não está, talvez, sem a gente perceber, começando a padronizar ou mudar a nossa forma de expressão? Pensar que até o vocabulário pode estar sendo influenciado assim, realmente dá o que pensar. Mas será que essa influência para por aí, só nas palavras? Ou será que vai mais fundo, tipo, afetando como o nosso cérebro funciona quando a gente usa essas IAs? Ótima pergunta. E tudo indica que a influência pode ser mais profunda mesmo. Teve um estudo do MIT que investigou justamente isso, o impacto no cérebro, o impacto cognitivo de usar IA, tipo o ChatGPT, para tarefas como escrever. E a conclusão principal deles é: acende um alerta. Usar essas ferramentas para certas coisas pode ter o que eles chamaram de custos cognitivos. Custos cognitivos? Isso soa meio preocupante. Potencialmente diminuindo nossa capacidade de aprender com a tarefa em si. Nossa. E como eles fizeram para descobrir isso? Como foi o experimento? Foi bem interessante. Eles pegaram participantes e dividiram em 3 grupos. Todos tinham que escrever textos curtos, redações sobre temas como felicidade, coragem. O primeiro grupo podia usar o GPT-4 para ajudar a escrever. O segundo grupo podia usar o Google para pesquisar. Normal, né? E o terceiro grupo, bom, esse aí tinha que se virar só com a própria cabeça, sem ajuda nenhuma de fora. Enquanto eles escreviam, a atividade cerebral era monitorada com aqueles eletroencefalogramas, os EEGs. Ah, sei. E aí, o que esses exames mostraram? Deu diferença entre os grupos? Deu, e diferenças bem nítidas. Os EEGs mostraram variações significativas na comunicação entre as diferentes partes do cérebro durante a tarefa. Era como se tivesse uma escadinha, sabe? O grupo que escreveu sem ajuda nenhuma mostrou a maior atividade cerebral, mais conectada, mais distribuída, indicando mais esforço, mais engajamento mental. O grupo do Google ficou ali no meio, com atividade moderada, e o grupo que usou a IA
Esse apresentou a menor conectividade entre as áreas do cérebro. Menor conectividade. Então, basicamente, quem usou a IA fez o cérebro trabalhar menos para fazer a mesma coisa. Exatamente. A interpretação dos pesquisadores é essa. Usar a IA para essa tarefa específica exigiu menos esforço mental, sabe? Menor engajamento cognitivo. É quase como se o cérebro estivesse terceirizando uma parte do trabalho pesado. Entendo a parte do menos esforço. Mas, peraí, menos esforço mental não é sempre ruim. A gente usa calculadora, usa um monte de ferramenta. Isso não libera a mente para pensar em outras coisas, talvez mais importantes? Onde que está o tal custo cognitivo nisso? Esse é o ponto-chave. E o estudo do MIT traz dados de comportamento que ajudam a entender isso. Eles olharam o que aconteceu depois que as pessoas escreveram. E aí que a coisa fica interessante. Os participantes que usaram a IA tiveram uma dificuldade bem grande para lembrar ou explicar o próprio texto que tinham acabado de fazer. Sério? Dificuldade para lembrar o próprio texto. Sim. E os números são fortes. Por exemplo, impressionantes 83% do grupo da IA não conseguiam nem repetir de cabeça uma única frase do texto que tinham escrito minutos antes. 83%. Nossa. Contra quanto nos outros grupos? No grupo do Google, só 11% tiveram essa dificuldade. A diferença é brutal, né? Brutal. Quer dizer, a pessoa faz o texto com a IA, mas logo depois não lembra nenhuma frase. É isso? Exato, e tem mais. Nenhum participante do grupo da IA conseguiu explicar corretamente os pontos principais da própria redação quando perguntaram logo depois. Nenhum. Nenhum. Zero. No grupo do Google, só 3 pessoas erraram bastante nessa tarefa de resumir. E no grupo sem ajuda, só 2. Isso mostra uma desconexão muito forte, né? Entre gerar o texto com a ajuda da IA e o processo de realmente entender, internalizar, guardar aquele conteúdo. Parece que o esforço menor durante a criação cobre um preço na hora de assimilar a informação. Uau, essa desconexão é muito impactante. Se a pessoa não consegue nem explicar o que acabou de escrever, o aprendizado de verdade parece ter sido mínimo ali. Mesmo que o texto final tenha ficado bom, né? Precisamente. E é aí que mora a preocupação dos pesquisadores do MIT. Eles ligam esses resultados ao que chamam de questão urgente, de uma provável redução nas habilidades de aprendizagem. O argumento é que sim, a IA traz conveniência, eficiência na hora. Isso é inegável. Mas essa facilidade toda pode ter esses custos cognitivos escondidos. E isso bate com outras pesquisas que sugerem que depender demais de ferramentas que pensam pela gente pode diminuir o esforço cognitivo ali no momento. Mas, a longo prazo, pode acabar prejudicando o desenvolvimento de habilidades essenciais, como o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas, a criatividade mesmo. Se a gente liga isso ao quadro geral, principalmente na educação, a gente vê uma tensão bem clara, né? De um lado, tem a promessa da IA de personalizar o ensino, dar acesso rápido à informação, automatizar tarefas. Do outro lado, tem a necessidade fundamental da gente desenvolver cérebros que pensam fundo, que batalham com ideias complexas, que aprendem de verdade. Processos que, historicamente, envolvem esforço mental. Talvez até aquela mudança no vocabulário que a gente falou no início seja um sintoma disso. Dessa tendência de terceirizar não só tarefas, mas até partes do nosso próprio pensamento e expressão. Cidades parece ser o ponto central. E como isso aparece no uso real dessas ferramentas? A gente tem ideia de como isso está rolando, sei lá, aqui no Brasil? Temos, sim. E os dados mostram que o uso é altíssimo, principalmente entre os mais jovens. Teve uma pesquisa grande feita pela ABIMES, que é a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, junto com a Educa Insights, entre 2023 e 2024. Os números são expressivos. 7 em cada 10 estudantes universitários brasileiros, ou gente pensando em entrar na faculdade, já usam ferramentas de IA para estudar. 7 em cada 10? É muita gente mesmo. E usam com que frequência? A frequência também é alta. Olha só, 42% disseram que usam toda semana. E quase um terço, 29%, falou que usa todo dia. Todo dia.
para quase 30%. Estudantes, a IA já é tipo uma companhia constante nos estudos. Impressionante. E o que mais atrai eles? Por que usam tanto? O que eles mais citam é a flexibilidade, sabe? Poder aprender a qualquer hora, em qualquer lugar. O acesso rápido a conteúdo que eles acham que é mais atualizado, mais variado. E a rapidez para tirar dúvida. Basicamente, é a conveniência e a eficiência que a gente já falou. Mas, olha que interessante. A pesquisa também mostrou que esses estudantes não são totalmente ingênuos sobre os riscos. Ah, é? Eles percebem desvantagens também? Sim, mais de 40% deles admitem o perigo de ficar dependente demais dessas tecnologias. E também mostram que sabem que a IA pode dar informação errada, pode cometer erros. Então tem essa dualidade, usam muito, gostam dos benefícios, mas uma parte já está ligada nos possíveis problemas, como essa dependência e a falta de confiança total na informação. Entendi. Existe uma consciência do risco, mas o uso continua super intenso. E, diante desse cenário todo, o uso massivo, esses potenciais impactos no cérebro que o estudo do MIT apontou, tem alguma orientação sobre como lidar com isso? Como usar essas ferramentas de um jeito mais saudável, digamos? Especialmente na educação? Tem sim. Organismos internacionais importantes, como a Unesco, sabe, a Agência da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, eles têm pensado muito sobre isso. Eles até publicaram um guia com recomendações sobre como usar IA generativa, tipo o ChatGPT, no ensino e na pesquisa. O foco principal é garantir que a tecnologia seja usada de forma ética e que ajude de verdade no aprendizado, em vez de atrapalhar. Legal. E o que a Unesco recomenda, assim, na prática? Dá para ter uma ideia? Claro. O guia da Unesco bate em algumas teclas bem importantes. Primeiro, é fundamental proteger e incentivar o que eles chamam de agência humana. Agência humana. O que seria isso? É a nossa capacidade de pensar por conta própria, de decidir, de agir. Isso significa, por exemplo, que a IA não deve substituir atividades que são chave para o aprendizado profundo. Observar o mundo real, discutir ideias com outras pessoas, fazer experimentos, desenvolver o raciocínio lógico passo a passo. Essas coisas dão trabalho, exigem esforço, mas são cruciais. Faz todo sentido. Não deixar a ferramenta tomar o lugar do processo de pensar e descobrir por si mesmo. Exatamente. Outro ponto muito importante é garantir que os estudantes continuem tendo muita interação social, sabe? E contato direto com a criatividade humana, arte, literatura, debates. Isso ajuda a evitar o isolamento e a dependência só da máquina. Além disso, eles recomendam muito que qualquer ferramenta de IA usada em escolas ou universidades seja validada de forma bem rigorosa. Validada. Não basta ser famosa ou popular. Tem que ser boa do ponto de vista pedagógico e segura do ponto de vista ético. Entendi. Validação. Isso parece um desafio enorme, né? Com a velocidade que essas ferramentas aparecem e mudam. Sem dúvida. É um desafio gigante. A própria Unesco reconhece isso. A visão deles, como disse a diretora-geral adjunta de Educação, Stefania Diani, é que a IA não deve usurpar a inteligência humana. Pelo contrário. Ela meio que nos convida a repensar nossas compreensões sobre conhecimento e aprendizagem. Isso joga uma responsabilidade para todo mundo. As escolas e universidades precisam ser muito cuidadosas ao adotar essas ferramentas, talvez até buscar ajuda de especialistas para avaliar, e os governos têm um papel super importante em criar regras, regulações que acompanhem essa tecnologia toda, garantindo que ela traga benefícios para a sociedade. Isso levanta uma questão fundamental, né? Sobre como integrar essa tecnologia tão poderosa de um jeito que ela realmente aumente nossas capacidades, em vez de potencialmente diminuí-las. Ok, então vamos recapitular o que a gente viu hoje. Primeiro, que a inteligência artificial, principalmente pelos chatbots, parece estar de leve se infiltrando no nosso vocabulário do dia a dia, trazendo palavras mais formais para o nosso bate-papo. E o que talvez seja mais impactante, estudos como aquele do MIT sugerem que depender demais dessas ferramentas para tarefas como escrever pode estar ligado a um menor uso do nosso cérebro, menos esforço cognitivo. E a consequência disso parece ser uma dificuldade real em lembrar e entender o conteúdo que foi gerado com essa ajuda da IA.
Então, o que tudo isso significa no final das contas? Parece que a nossa relação com a IA é bem mais complexa do que só uma questão de fazer as coisas mais rápido, de ser mais produtivo. Ela está mexendo com coisas bem fundamentais. Como a gente pensa, como a gente aprende, como a gente se comunica. Exatamente. E essa constatação toda deixa a gente com uma reflexão final que é essencial, né? Considerando esses possíveis impactos cognitivos que a gente explorou, desde essa mudança quase invisível no vocabulário, até as implicações mais sérias na memória, no esforço mental, na própria capacidade de aprender, qual seria o ponto de equilíbrio ideal no uso dessas ferramentas que são, vamos combinar, muito poderosas? Como é que a gente pode, cada um de nós e como sociedade, aproveitar os benefícios óbvios da IA, acesso à informação, automação de tarefas chatas, sem correr o risco de, no meio do caminho, diminuir ou até, sei lá, atrofiar nossas capacidades humanas mais valiosas? Eu falo da capacidade de pensar criticamente, de aprender de verdade, em profundidade, de resolver problemas sozinho, com criatividade, e de se expressar de um jeito que seja nosso, autêntico, original. Fica aí a reflexão para todo mundo, como a gente pode navegar essa nova era da tecnologia de forma consciente, buscando uma integração que nos fortaleça e não o contrário.